Leitura do dia 19 de setembro. Ester, capítulo 3. O título deste capítulo diz assim: Os judeus são ameaçados. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Então, Amã era a pessoa de muita confiança do rei Assuero, e ele passou a odiar Mardoqueu, o tio ou primo da rainha Ester. Então, ouça com atenção. Ester, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo e cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois,
impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Susã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Susã estava confusa. Ester, capítulo 4. O título deste capítulo diz assim: A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê, porque a rainha Ester não estava sabendo o que estava acontecendo, e nem também todo o povo judeu sabia que era este homem que havia falado com o rei, sugerido ao rei que mandasse matar os judeus. Então estava uma tristeza, choro, confusão, amargura no meio dos judeus. Ester não sabia o que estava acontecendo. Então ela manda perguntar para Mardoqueu o que significava aquilo. Ele está naquele desespero à porta do palácio do rei. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então ela manda avisar para Mardoqueu que ela corria risco de morrer, que era lei não ir à presença do rei sem ser chamado ou chamada. Até a rainha corria esse risco. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Então ele manda dizer para ela: olha, tudo bem, você não vai fazer nada, mas você também, Ester, não vai escapar. E ele continua, a mensagem que ele manda para Ester: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este
chegaste a este reino? Ele faz uma pergunta para a sobrinha dele, ou prima, não fica bem definido. Que ela se recordasse que ela também tinha a parentela dela, o povo dela. E que ela, quem sabe, ela estaria ali como rainha para livramento do seu próprio povo. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Agora ela vai jejuar com as suas moças 3 dias e 3 noites e mandou que Mardoqueu também avisasse os judeus que fizessem o mesmo. E aí então ela ia à presença do rei. Se ela perecesse, pereceria, mas ela ia então correr o risco. Capítulo 5, cujo título diz assim: capítulo 5 do livro de Ester. Ester intercede pelos judeus. Ester entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Agora Amã, o mau, vai ser surpreendido. Ele nem imagina o que vai acontecer nesse banquete. Então ouça o capítulo 5 do livro de Ester. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. Eu imagino aqui como quando diz que no 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais. Então, quando ela ficou nestes 3 dias jejuando pelo seu povo, com certeza ela tirou aquelas vestes lindas que ela usava, a coroa, todos aqueles enfeites que ela usava, e ela vestiu vestes simples, como a Bíblia diz, quando era tempo de tristeza, eles se vestiam de saco. Quem sabe a rainha naquele momento, ela parecia até outra pessoa, porque na hora que nós estamos em apuros, em apertos, em angústias, em tristezas, em aflições que estamos passando, então nós buscamos a Deus, nós oramos, clamamos, e isso Ester foi fazer. Aí você continua ouvindo para saber o resultado deste jejum que a Ester, que a rainha Ester fez, e também o povo judeu. Continuando o versículo 2. Vou repetir o versículo primeiro, para você não perder o raciocínio dele. Não estou dizendo que não tem boa memória, mas é para repetir para ficar melhor a leitura. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester:
no banquete do vinho. Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Olha o que o rei oferece para a sua rainha. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então agora ela convida para um segundo banquete. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Olha o ódio que ele estava de Mardoqueu. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura. 50 côvados correspondia a aproximadamente 25 metros. Então eles disseram: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Ester, capítulo 6. O título deste capítulo diz assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Então, preste atenção que no pensamento de Amã, Mardoqueu seria enforcado talvez no dia seguinte. Mas veja o que aconteceu. Ester, capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. Então, olha o que Deus permite. Exatamente naquela noite em que a forca estava preparada para Mardoqueu, em que Amã viria ao segundo banquete, no dia seguinte, Deus permitiu que o rei tivesse uma insônia. Ele não conseguia dormir. Então ele mandou que alguém trouxesse todas as anotações no livro das crônicas e que alguém lesse diante dele. Então, continuando. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então você se recorda, em leitura anterior, que ele contou para a rainha Ester que estes 2 eunucos estavam planejando matar o rei Assuero. Então, Mardoqueu, contou para a rainha Ester, e a rainha Ester contou para o rei Assuero. Isso foi anotado no livro das crônicas, essa conspiração que estava havendo contra o rei, e havia sido Mardoqueu, mas isso ficou no esquecimento. Mas nesta noite, na véspera que ele seria enforcado, Deus tirou o sono do rei Assuero, porque foi permissão de Deus, com certeza. Então disse o rei:
Então, eu vou até repetir o versículo 1 e o versículo 2. Eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Eu quero dividir com você que está ouvindo, para que você tenha fé neste Deus Todo-Poderoso. Confie nele. Tudo que possam tramar contra a sua vida, que possam planejar. Alguém, quem sabe, te traiu, te fez uma maldade. Ore, peça a Deus que Deus faça justiça, porque Deus é justo. Nós não devemos jamais determinar o que Deus deve ou precisa fazer, porque nós não devemos e não podemos fazer isso, porque diz a Bíblia que a vingança pertence a Deus e não a nós. Mas devemos clamar sim, pedir a Deus que nos livre de toda astúcia e cilada de Satanás. Então, vou repetir o versículo 1 do capítulo 6 do livro de Esther. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha, ele estava pensando que o rei estava se referindo a ele, que as honras seriam para ele, Amã. Então, pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então, ele mandou que fizesse tudo isso, pensando que seria ele, e que ainda se gritassem à frente deste homem, que assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Veja que humilhação para Amã. Ele que estava com a forca preparada para enforcar o pobre do Mardoqueu, vestido de saco à beira do palácio, e agora Mardoqueu é honrado pelo próprio Amã. Olha, veja bem o que acontece. Por isso que é bom nós perseverarmos em obedecermos a palavra de Deus, porque aquele que se humilha, ou aquele que for humilhado, será exaltado, e a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. Não é diferente comigo,
e não é diferente com você. Mas ao exaltado, ele será humilhado. Continuando. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Capítulo 7 do livro de Ester. O título deste capítulo diz assim: Ester denuncia Amã. Então, ouça com atenção o que vai acontecer. E vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então ele repete novamente a pergunta e repete a promessa à rainha. O que ela quer? Qual é o desejo dela? Ele está insistindo. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então ali a máscara de Amã caiu diante do rei Assuero. Comentário meu. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído, prostrado, sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Veja o que aconteceu. Ele preparou a forca para Mardoqueu, e foi ele que morreu enforcado. Está na Bíblia e nós estamos lendo o que está escrito. Não estamos acrescentando nada. Ester, capítulo 8, cujo título diz assim: O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus.
Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. Agora o rei fica sabendo o parentesco que havia entre Ester e Mardoqueu. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura, e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Então o rei não pôde revogar a primeira ordem, que iam matar os judeus. Ele não podia retirar esta ordem. Mas agora ele manda uma segunda ordem, que os judeus se defendessem. Então iam sair para matá-los, mas que eles tinham ordem do rei que se defendessem. Então isto foi o que foi escrito por ordem de Mardoqueu, e o rei concordou e selou este edito. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre ginetes
das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Você ouviu a leitura do dia 19 de setembro. Na próxima gravação, você vai ouvir a leitura do dia 20 de setembro e a continuação da leitura do livro de Esther. Não perca o segmento desta história, que tem um final muito lindo. Deus abençoe você abundantemente.